Boa noite, irmãos. É sempre uma alegria e uma honra compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. Hoje nós vamos meditar num pequeno livro do Antigo Testamento, Obadias. Livro de Obadias. Obadias é entre Amós e Jonas. Não sei se ajudou muito, mas entre Amós e Jonas já é alguma coisa. Na nossa mensagem toda só vai ter essa tela aí que nós temos projetada. Exatamente esse cenário que Obadias está falando. Esse cenário aí, os fãs por filmes já viram várias vezes, talvez não estão identificando, mas lá no fundo é Petra, onde o Indiana Jones passou, onde teve o filme do Transformers e teve outros filmes também que caí exatamente nesse lugar. Eu acho que a Múmia também esteve filmando aí nesse lugar. E esse aí é o cenário de Obadias, do qual nós vamos ler e meditar nessa noite. Todos acharam Obadias? Versículos do 1 até o 14. Obrigado, Paulo. O versículo 1 de Obadias diz assim: visão de Obadias, assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói uma morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quanto achassem o suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurraram vocês para as fronteiras todos os seus aliados. Enganam você e sobrepujarão os seus melhores amigos. Aquele que come com você lhe armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha, eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando os estrangeiros roubaram os bens deles. E estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém. Você fez exatamente como eles. Você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição.
não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem deveria ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não deveria ter esperado nas encruzilhadas para matar o que conseguiam escapar, nem ter entregado aos seus sobreviventes no dia da tua aflição. Vamos orar, irmãos. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui nessa noite como povo teu, escolhido. Obrigado, Senhor, pela cruz, que nos permite estarmos juntos, ó Pai, reunidos como igrejas do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Obrigado porque um dia o Senhor entregou o seu Filho amado Jesus para nos salvar. E nós estamos aqui, Pai, prontos para ouvir a Tua palavra, prontos para cultuar o Teu nome. Que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua santa palavra. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. A soberba precede a queda. A soberba precede a queda. É isso que o ditado popular diz, e também um texto bíblico vai dizer, que a soberba precede a queda. Hoje nós vamos meditar no pequeno livro de Obadias. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. O menor livro. O fato de Obadias ser o menor livro do Antigo Testamento não significa que ele seja menos importante. Mas, pelo contrário, a sua mensagem é muito significativa, é urgente, é oportuna e necessária para a vida das nossas famílias, para a vida da igreja, para a vida desse mundo em que nós vivemos. Nós vemos nesse livro as palavras do próprio Deus contra o povo de Edom. Eles eram um povo muito famoso por serem descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Os edomitas ficaram famosos pelas suas grandes fortalezas, pela famosa cidade de Petra. Eles ficaram famosos por essa arquitetura, por morarem em lugares altos, onde ninguém poderia chegar até eles, atingirem eles. Eles eram famosos. Nessa fenda não passa 2 cavaleiros juntos. Então exército nenhum chegava até eles num ataque. Então eles eram famosos por isso, por causa das suas fortalezas. E eles achavam que ninguém podia vencê-los. O pequeno livro de Obadias denuncia o pecado de Edom, os pecados de orgulho e de crueldade. A soberba econômica, política, associada com a posição geográfica deles, fez desse povo um povo altivo e um povo soberbo. Além da sua soberba, Edom entregou-se à crueldade, associando-se a outras nações para matar o povo de Judá, para matar os seus parentes mais chegados. Edom, os edonitas, descendentes de Esaú, atacando os descendentes de Jacó. Isso abriu feridas, fendas. Eu estudando e preparando esse sermão, pensei em fazer 2 mensagens. Hoje, se Deus permitir, na quarta-feira que vem, e a gente encerra o livro. Mas, estudando, dá para ver que daria para fazer mais uma, só da história, desde Esaú, do nascimento de Esaú e de Jacó, até os tempos de Jesus. A descendência dele segue guerra em cima de guerra, e briga em cima de briga, por causa do quê?
de uma rivalidade, por causa de arrogância, por falta de perdão. Mas nós vamos ficar somente com essas duas mensagens que hoje e a da próxima quarta-feira. A mensagem de Obadias, portanto, é um grito ao mundo. É um grito às instituições humanas, à igreja e a todos os homens, alertando a todos que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. E o mal que nós cometemos contra os outros cairá sobre a nossa própria cabeça. Não importa o quão alto nós estamos, se nós cometemos o mal contra alguém, esse mal vai cair sobre a nossa cabeça. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E é isso que nós aprendemos com o povo edomita. Então a gente vai ver algumas lições importantes. O versículo 1 vai dizer, deixem suas Bíblias abertas, por favor. O versículo 1 vai dizer sobre a visão de Obadias. O livro começa com a tradicional expressão, a visão de Obadias. Quando a gente traduz a palavra visão, ela nada mais é do que a comunicação divina do Senhor. É a mensagem do próprio Deus ao povo. Obadias, profeta, recebe essa visão e transmite ao povo. A visão não nasceu no coração de Obadias. Não foi Obadias que criou a mensagem que está escrito aqui, mas ele recebeu do próprio Deus. O versículo 1 fala, olha lá, assim diz o soberano, o Senhor. Assim não diz Obadias, mas diz o Senhor. O versículo 2 vai dizer que Deus fala a Edom. Versículo 2, veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. Deus dizendo a Edom. Irmãos, é Deus quem exalta, também é Deus quem humilha. Edom não se tornou pequeno, ele sempre foi pequeno. Grande era a nação de Israel. Edom era pequeno, ela não nasceu para ser grande, ela nasceu para ser pequena, ou para ser pequeno o povo edomita. Foi o próprio Deus o agente da humilhação desse povo. Foi Deus que cortou as asas desse povo e o derrubou do mais alto abismo, do mais alto monte. Embora Edom tivesse elevado o conceito de si mesmo, o fato é que Deus nunca o criou como uma grande nação. A questão é que Edom não era o que eles diziam ser. E nunca seriam, mas eles se mantinham no pedestal. Já viu pessoas que estão sempre no pedestal? Não importa o que aconteça, sempre são melhores do que as outras, as coisas que elas têm são melhores do que as de todo mundo, as pessoas sempre por cima. Tem o ditado popular que diz, por cima da carne seca. Sempre nessa posição essas pessoas. O povo edomita era exatamente esse tipo de pessoa. Por acharem que tinham todo o poder, que ninguém poderia atingi-los, tinha influência política, tinha riquezas, eles acharam que ninguém poderia atingi-los. Edom não era apenas pequeno, mas também ele era desprezado. E desprezado não somente aqui na terra. O versículo 2 vai dizer que eles eram desprezados pelo próprio Deus.
desprezados pelo próprio Deus. A última parte do versículo 2. Será completamente desprezado pelo próprio Deus. Assim como Edom tratou Judá, ele também foi tratado. Nos versículos 11 a 14 nós vamos ver isso. Assim como Edom desprezou seu irmão, também foi desprezado pelos povos. O mal que os edomitas fizeram aos seus irmãos judeus caiu sobre a cabeça deles. Caiu sobre a cabeça deles. Nós vamos entender melhor no decorrer dos versículos. Irmãos, aparentemente a grandeza dos orgulhosos, ela não dura para sempre. A grandeza dos orgulhosos não dura para sempre. Você já viu alguma pessoa orgulhosa que permaneceu orgulhosa e as coisas deram bem na vida dela? Não dura para sempre. Pode ser orgulhosa por um tempo. Mas Deus coloca a pessoa no lugar dela. Talvez eu seja um exemplo disso. Um dia eu fui uma pessoa muito orgulhosa, muito soberba. E Deus me colocou no meu lugar. Ela não dura para sempre. A soberba é a rampa para o fracasso. A soberba é o corredor da morte. Jesus disse no Evangelho de Lucas: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Como nós queremos ser tratados? Como que nós queremos ser tratados? Da mesma maneira que eu trato a pessoa. Como que eu trato a pessoa? Desafiador, irmãos. Eu sempre vou para dentro de casa. E é lá que começa os atritos, os conflitos. Como que eu trato a minha família? Será que a maneira que eu estou tratando a minha família é a mesma maneira que a minha família está me tratando, porque ela está correspondendo ao meu testemunho como crente, como cristão? No meu trabalho, como será que eu estou tratando as pessoas e, em consequência disso, as pessoas estão me tratando? Irmãos, é um grande desafio. Da mesma maneira que nós estamos agindo com as pessoas, elas agirão com a gente. O versículo 3. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói a sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Quem pode me derrubar? Um dia um querubim disse isso, ou algo parecido. Lúcifer disse: quem pode me derrubar? Sua arrogância. Ele queria ser parecido com Deus. E o que aconteceu com Lúcifer? Já está condenado. Um dia um casal muito famoso, num jardim muito famoso, também achou que tinha o direito de se parecer com Deus. Ou pelo menos de ser igual a Deus. Quem é esse casal? Adão e Eva. A arrogância, a soberba tem derrubado muitas nações. Muitas pessoas poderosas. A arrogância tem sido a cova para muitos homens. Nos dias de hoje, conhecemos políticos, conhecemos empresários, conhecemos muitas pessoas que se diziam o dono do mundo, ou os donos do mundo, e dizendo: quem pode me derrubar?
quem pode me derrubar? E a resposta é clara, irmãos. A resposta é clara. Quem pode derrubar? O Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Provérbios, o pastor Paulo tem pregado o livro de Provérbios, e ele já pregou ainda não, mas vai pregar esse versículo, que diz assim, capítulo 16, versículo 18, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulho vem antes da destruição. Eu sou uma pessoa orgulhosa e não estou preocupado que eu vou ser destruído. Não estou preocupado que isso um dia vai acabar. O importante é que eu seja orgulhoso hoje. Que eu seja altivo hoje. Altivo acima de todos. Acima de tudo. Qual é a fonte da arrogância? Qual é a fonte da arrogância? Versículo 3. A arrogância do seu coração tem o enganado. Qual é a fonte da arrogância? O coração. O coração é a fonte da arrogância. Mais uma vez, Provérbios vai dizer, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o quê? Porque dele procede todas as fontes da vida. Todas as fontes da vida. É do coração do homem que nasce esse monstro, que destrói pessoas, famílias, igrejas, povos, nações. Jeremias vai dizer que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E qual é a causa da arrogância? Ainda no versículo 3. A posição geográfica de Edom dava uma falsa segurança para eles. Uma falsa segurança. O povo de Edom pensou que por morarem num lugar alto, de acesso difícil e com riquezas que eles tinham, pensavam que nada poderia acontecer com eles. Eles achavam que a sua influência política, o seu dinheiro, a sua geografia, era tudo para eles, era a segurança deles. Eu me lembro, no final do ano passado, nós mudamos de casa, fomos para um bairro melhor, uma casa maior, uma casa bonita, portão eletrônico, cerca elétrica, bênção de Deus. 2 meses depois, nosso vizinho, na mesma circunstância, a casa igualzinha, foi assaltada. Os bandidos entraram lá, fizeram uma limpa. Depois, conversando com os outros vizinhos, ficamos sabendo que toda a vizinhança quase foi já assaltada. Tinha tido reféns, o maior pânico. O pastor Elcio e Alcione acompanharam isso. Eu contei para eles. Eu olhei para minha mãe e falei, não fico aqui mais nem uma semana. Corri, fomos atrás de casa, fomos morar onde? Num apartamento alto, isolado. Irmãos, não tem nada de errado isso. A cautela não tem nada de errado. Naquela época o pastor Elcio pregou aqui sobre cautela. Eu falei, tá, tudo bem, Deus está no controle. Mas o que está de errado? Está errado a gente confiar na força do nosso braço. Precisamos fazer a nossa parte. Mas a nossa segurança está no Senhor. Ele que segura as nossas vidas. Ele que segura as nossas vidas.
A nossa projeção social, independência financeira, não podem ser a nossa segurança. Não podem. Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, e nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Glorie-se em compreender. Como que a gente compreende Deus? Lendo a Bíblia. Em conhecer. É nisso que nós devemos nos apegar. Essa é a nossa segurança. Riquezas, independência financeira, projeção social. Edom. Edom. A gente vai ver que Edom foi totalmente destruída. O engano da arrogância. Versículo 3 ainda. A arrogância do seu coração tem o enganado. A arrogância engana, acha que nós estamos certos. Não é? A arrogância não faz isso? Nós somos sempre o dono da verdade? Nós não estamos abertos a opiniões alheias? Sempre a nossa opinião é melhor do que a dos outros. Isso é arrogância. Pessoa que não aceita perder de jeito nenhum. Isso é arrogância. A soberba é um laço para os pés e uma armadilha para a alma. A arrogância toma o homem pela mão e a leva para o mais alto monte. E derruba de lá. Derruba de lá. Confiar no homem, nos seus próprios recursos, em vez de confiar em Deus, é a mais alta loucura. É a mais alta loucura. Quantas vezes eu me lembro de ter confiado em homens e ter me decepcionado. Todas as vezes que nós vamos conhecer uma pessoa hoje, nós precisamos ter uma coisa em mente. Nós vamos nos decepcionar com ela. Mas por quê? Porque ela é pecadora, assim como eu sou. E preciso amá-la como Cristo amou. Como Cristo me ama. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar em Deus. Às vezes nós abrimos os nossos corações, entregamos os nossos corações para as pessoas com as mais boas intenções. E a gente pode se decepcionar. A gente pode ser ferido por isso. Por isso confie no Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Edom não apenas se sentia seguro, mas também ele desafiava de uma maneira arrogante as nações vizinhas, dizendo: quem pode me derrubar? Eu me lembro de um político que está preso aí dizendo isso, né? Quem pode me derrubar? A Bíblia também tem um caso desse. Quem pode me derrubar? Tinha um baixinho lá na história, no Antigo Testamento, e um grandão, que falava: quem pode me derrubar? E o baixinho, no poder de Deus, foi lá e cravou uma funda, e o grande gigante caiu. Quem derrubou? Davi? Não. Foi Deus. Foi Deus. Se nós estamos com o Senhor, não tem ninguém que pode nos derrubar. Se nós falarmos isso, quem pode me derrubar? Isso é pura arrogância. É pura arrogância. Eu me lembro da aula de EBD
para a classe de doutrinas, nós vimos o autoesvaziamento de Cristo no domingo. E o texto de Filipenses vai dizer que ele se tornou servo, escravo. E ele se humilhou para se entregar naquela cruz e para ressuscitar no nosso lugar. Quem somos nós para dizermos alguma coisa que ninguém pode me derrubar? Eu sou melhor que qualquer um. Irmãos, todos pecadores. Somos todos pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. Nosso Deus está conosco. Ele é o nosso Senhor. Versículos 5 e 6, vamos andando. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos algum cacho? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos. Obadias aqui pinta um quadro do que as nações farão quando entrarem em Edom. As nações inimigas de Edom farão quando entrarem em Edom. Essas nações serão mais agressivas do que simples e meros ladrões. E mais devastadoras do que aquelas pessoas que colhem uva, que vêm limpando tudo e tira todos os cachos. Sempre vão deixar algo para trás, esses colhedores de uva. Mas os invasores que irão saquear, que irão roubar todos os bens de Edom, não deixarão nada. Nada. Edom tinha uma economia forte, porque eles ficavam numa rota comercial. A rota mais importante do norte e do sul. A riqueza transitava por esse lugar naquela época. Passava tudo por lá. E Edom tirava proveito disso. Edom não gastava dinheiro com a sua própria segurança e nem com guerras, porque estava numa posição privilegiada, uma posição geográfica privilegiada, escavada nas rochas lá em cima. Eles se achavam os donos do mundo. Salmo 127, versículo 1, parte B, vai dizer: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se o Senhor não está nos protegendo, queridos, será inútil a gente pagar por toda a segurança. Toda a segurança será inútil. A riqueza diz que o texto diz que as riquezas dos edomitas não foram apenas reviradas, em algumas coisas foram levadas, mas que foram totalmente saqueadas, levaram tudo, limparam. Com isso, o fim de Edom e toda a sua riqueza, e toda a sua soberba. Versículo 7. Empurraram você para as fronteiras todos os seus aliados. Enganam você e sobrepujarão os seus melhores amigos. Aquele que come com você lhe armam armadilhas, ciladas, e Esaú não percebem nada. Eles tinham aliados, estavam junto com eles. Esses aliados que atacavam Jerusalém, que atacavam Judá, mas esses aliados se voltaram contra eles. O cavalo de Troia. Os aliados os traíram. Os aliados destruíram eles.
Edom fez alianças com outras nações para se proteger e também para atacar Israel. Essas alianças se tornaram uma tragédia para eles. As alianças foram quebradas e as nações se voltaram contra eles e foram destruídos de maneira traiçoeira. A confiança de Edom estava nas suas alianças políticas e não em Deus. A Bíblia, porém, diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz da sua carne mortal o seu braço e afasta do seu coração o Senhor. Nós somos rápidos para confiar na força do nosso braço. Rápidos. Sabe quando nós vamos lembrar do Senhor? Quando nós estamos sofrendo. Quando nós estamos bem, nós vamos confiando na força do nosso braço, fazendo do nosso jeito, não consulta a Deus, não faz nada. Na hora que a gente começa a sofrer, a gente fala: Deus, me ajuda. Comigo é assim, não sei se é com vocês. Com esse pecador aqui é assim. Deus transformou os amigos em inimigos, aliados em traidores. Versículo 8 e 9. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então, os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. O pecado total ou a perca total da sabedoria e do poder militar deles. As atitudes de Edom de colocar a sua confiança nas riquezas, nas alianças políticas e na sua posição geográfica e também no seu poderio militar, foi destruído. Foi destruído. Irmãos, não existe sabedoria fora de Deus. Não existe sabedoria fora de Deus. Provérbios 1,17 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Paulo vai dizer em Coríntios que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. O que a sabedoria de Edom fez com eles? Encheu o coração deles de orgulho, de vaidade. Uma falsa sabedoria o levou para longe de Deus. Aquele povo estava longe de Deus. Aquele povo confiava nele mesmo e nas suas alianças. Por mais bem protegido que estamos e por mais sabedoria que um homem possa ter, nós não podemos nos esconder de Deus. Nós não podemos nos esconder e fugir do seu juízo. O homem é julgado pelos seus pecados, por aquilo que ele planta. Seu dinheiro, sua sabedoria, sua influência não são nenhum tipo de segurança. Não são nenhum tipo de segurança. Na sociedade em que nós vivemos hoje, as pessoas vivem como se não existisse Deus. Existisse Deus. Confie em tudo, menos em Deus. Essas pessoas não têm noção de que é Deus quem dá, de que é Deus quem tira. A gente vê isso na vida de Jó. O Salmo 37 vai dizer assim: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustenta os justos. Versículo 10. Por causa da violenta matança que você fez contra o meu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Perda total da honra.
Violência gera violência. O texto diz que por causa da violência, da violenta matança que eles fizeram, Edom fizeram contra o povo de Judá, contra o povo dos seus parentes, você será coberto de vergonha. Deus falando para o povo de Edom. A vergonha e a destruição foi o salário que Edom recebeu por causa das suas obras cruéis. Edom perdeu o seu nome, perdeu os seus bens, perdeu a sua pátria, perdeu a sua honra. Ninguém hostiliza o povo de Deus e sai impune, meus irmãos. Ninguém faz mal para o povo de Deus e sai impune. Ninguém pode se esconder do juízo de Deus em cavernas rochosas. Pois aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. No contexto do amor, Paulo vai dizer em Romanos 12, versículo 19, ele diz assim: amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não somos nós que devemos nos vingar do que as pessoas nos fazem, do mal que as pessoas nos fazem. Nesse próprio texto de Romanos, Paulo vai nos ensinar que nós precisamos pagar o mal com o bem. A justiça é de Deus. Se você acha que está sendo injustiçado hoje, entregue tudo nas mãos do Senhor. Ele fará justiça na sua vida. Não você. Agora o boletim de ocorrência de Edom, para a gente entender um pouco melhor de tudo o que aconteceu aí, de toda essa trama, que é muito longa, que começa lá com o nascimento de Esaú e Jacó e vem andando até o tempo de Jesus e vai embora. É uma trama muito grande para explicar num pequenininho livro. Mas agora a gente vai ver esse boletim de ocorrência do versículo 11 até o versículo 14. Agora vocês, um pouco mais familiarizados com o texto, vão poder entender melhor. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, Deus falando a Edom. Edom estava guerreando contra Judá. O dia em que você, Edom, ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, de Judá, e estranhos entraram por suas portas, lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles, guerreou junto com eles. Versículo 12, você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não deveria ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não deveria ter entrado pelas portas do meu povo, povo de Judá, povo de Deus, no dia da sua calamidade. Nem deveria ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não deveria ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiam escapar. Nem ter entregue aos sobreviventes no dia da sua aflição. Um pouco mais sentido do que Edom fez com Judá. Edom se alegra em ter feito o que fez com Jerusalém, com Judá. Edom estava atacando, não estava atacando nenhum estranho, nenhum inimigo. Edom estava lutando contra o seu irmão. E o que Edom estava semeando, isso ele iria colher. E colheu. Além de Edom ser um dos invasores de Jerusalém, ele olhou com prazer a desgraça dos seus irmãos. Ele alegrou-se, foi arrogante, roubou e matou os
mais fracos. Na semana que vem a gente vai continuar, se Deus permitir, olhando para esse texto. Semana que vem a gente vai partir do versículo 15. E nós vamos ver o dia do Senhor. O dia do Senhor que chegou na vida de Edom já, e o dia do Senhor que vai chegar para muitos. O dia do Senhor chegará para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Para aqueles que não se arrependeram da sua arrogância, do seu orgulho, da sua maldade, da sua vida depravada. Do seu orgulho de não reconhecer que precisa de Deus. Que sem Deus nós não somos nada. Esse dia chegará. E nós precisamos entregar as nossas vidas ao Filho de Deus. A cada dia. Aqueles que já entregaram, cuidem para ser parecidos com Deus. Parecidos com o Filho. E aqueles que não entregaram, o dia do Senhor vai chegar. O dia do juízo vai chegar. Nós vamos prestar contas. Isso que a palavra de Deus diz. Não quero fazer terrorismo, mas é o que a palavra de Deus diz. Que o dia do Senhor vai chegar. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Misericórdia das nossas vidas. A soberba procede à queda. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Senhor, quantas coisas estão aqui, quantas verdades está nesse livro, nesse pequenino livro. Ó Pai, que nós possamos aprender a depender do Senhor. Longe da nossa arrogância, longe do nosso orgulho, longe de pensar que nós temos alguma força, o nosso braço tem alguma força, longe de achar que nós somos alguma coisa, mas se não for o Senhor, o nosso Deus, a nossa segurança, Deus que cuida de nós, nós estaríamos perdidos, ó Pai. Mas nós somos eternamente gratos, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que nos perdoa a cada manhã, Senhor. E que nos dá a oportunidade de termos uma vida melhor, uma vida santificada, uma vida que glorifica o Teu nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Perdoa, Senhor, a nossa arrogância, a nossa soberba, de acharmos que não precisamos do Senhor. E nos ajude, Senhor, a caminhar por caminhos retos, caminhos de justiça, para que o Seu nome seja glorificado nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela vida desses irmãos que estão aqui. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e transformando as nossas vidas. É no nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos orar?